Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo baseado na palavra de Deus, através daquilo que Deus tem dado para nós. Vamos orar? Pai querido, nós oramos a Ti, ó Pai, suplicando ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a graça de podermos transmitir a Tua palavra de uma forma especial. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e te pedimos que o Senhor abençoe a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, nos dando a capacidade de ouvir, de entender, de discernir e de aplicar na nossa vida a Tua palavra, os Teus princípios. Nós oramos e clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe através desse estudo de hoje também, mais uma vez, não é mesmo? Deus, quando chamou Abraão, ele escolheu Abraão para que, através de Abraão, na descendência de Abraão, houvesse um povo que pudesse viver e transmitir a sua mensagem, a sua palavra, o seu plano, o seu propósito para toda a humanidade. Por isso que Deus falou com Abraão: através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse era o plano de Deus, o propósito de Deus. Quando Deus chamou Abraão, escolheu Abraão. Mas o povo foi se contaminando com tantas coisas e muitos começaram a se afastar de Deus, a misturar muitas coisas do mundo com as coisas de Deus, e aqueles que realmente sobraram, do povo da descendência de Abraão, com mais firmeza, passaram a ensinar e transmitir para o povo leis, sacrifícios, ordenanças, juízo, condenação, e nunca aquela palavra de realmente de salvação, de libertação que Deus tem para todos nós e para a humanidade, que seria abençoada todas as famílias da terra. Por isso veio Jesus. Então, quando Jesus veio, nasceu a igreja, o corpo de Cristo, para dar prosseguimento àquilo que Deus começou através de Abraão e da sua descendência. Só que a igreja também, o povo, sempre se contamina com alguma coisa. Se nós não nos permanecemos firmes, nós começamos a nos contaminar e abrir exceções. Então, o povo, que conheceu Jesus, que conheceu o Evangelho, a palavra de Deus através de Jesus e dos apóstolos, começou a contaminar-se com o paganismo, com o sincretismo, com o misticismo, e criaram-se então as religiões. E ao invés de pregarem o Evangelho, que é a palavra, a mensagem de salvação, a boa mensagem de salvação, começaram a pregar doutrinas, usos e costumes, sistemas eclesiásticos, dogmas e tantas coisas que misturaram e começaram a confundir a mente das pessoas. E aí surgiram-se então as diferentes religiões e formas de cultos diferentes. E isso só veio para atrapalhar, não é? A religião é algo que é inventado pelo homem, não por Deus. Deus não inventou religião, Jesus não inventou religião nenhuma. Ele nos deu um modo de viver através da sua palavra, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é a manifestação do amor de Deus para a nossa vida. E hoje, pensando nisso tudo, eu quero compartilhar com vocês um estudo sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Não está escrito os frutos, não está no plural, está no singular. É o fruto do Espírito, ou seja, é um fruto que vai produzir muitas coisas na nossa vida. Então, o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, de número 22 a 23, capítulo 5, versículos 22 a 23, eu vou ler apenas esses versículos agora e vamos prosseguindo lendo outros versículos. Mas os versículos 22 e 23 diz assim, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não é mesmo? Então, o fruto do Espírito, aqui está no singular, o fruto do Espírito, e a primeira coisa que ele fala é amor, não é? O fruto do Espírito
Ou seja, o fruto não é nosso, é do Espírito. O fruto do Espírito não vem de nós, vem de Deus. Esse fruto é do Espírito, não é nosso. Lá em João capítulo 3, versículo 27, Jesus fala com Pedro, não é? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E lá na epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17, fala que todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, não é? Toda boa dádiva e todo dom perfeito. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós que o fruto do Espírito, ou seja, o fruto não é nosso, o fruto é do Espírito de Deus. E por causa disso, nós precisamos manter o fruto, conservar o fruto, cuidar do fruto, cultivar o fruto, desenvolver o fruto, amadurecer o fruto, exercitar esse fruto. Vocês estão entendendo? Então, o fruto do Espírito nós precisamos manter, nós precisamos cuidar, nós precisamos cultivar, amadurecer. E para isso precisamos cuidar e vigiar. Olha aqui, em Gálatas mesmo, capítulo 5, versículos 16 e 17, fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, se eu quero manter esse fruto, eu preciso andar no Espírito. Porque há uma luta do Espírito contra a carne, da carne contra o Espírito, porque eles são opostos. Então eu preciso saber disso. O fruto está aí. Para mim, para você, para todos nós. O fruto do Espírito, não é? Mas eu preciso cultivar, eu preciso manter, eu preciso cuidar. E nos versículos de número 24 a 26 fala assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, eu preciso cuidar, eu preciso tomar cuidado com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com a minha forma de viver, de agir, de falar, de lidar com as pessoas, se eu quero manter e ter esse fruto do Espírito na minha vida, não é? Como é que esse fruto ele pode ser perdido e não ser mantido na nossa vida, né? O fruto só germina e reproduz, dá mais frutos se a terra for boa. Nós somos a terra, eu e você somos a terra, né? Se a terra for boa e se for cuidado, né? Lá na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, de 1 a 23, fala sobre isso, que a semente é plantada, a semente é julgada, a semente é lançada em nós, em cada um de nós, mas ela só vai germinar dependendo da terra que cada um de nós é. Ela vai produzir, ela vai dar muito mais frutos, ou ela será sufocada por aquilo que nós somos, pela nossa índole, pelo nosso caráter, pela nossa vontade pessoal, não é mesmo? E o nosso envolvimento ou não com o mundo. Tudo vai depender de nós. O fruto do Espírito, ele vai ser amadurecido, vai crescer e vai dar frutos dependendo de mim, dependendo de você, dependendo de nós, da nossa forma de receber, de manter e de cuidar aquilo, não é? Olha para vocês verem como que é que nós podemos não cuidar desse fruto e até perder esse fruto. Lá em Efésios capítulo 4, porque o fruto é do Espírito. O fruto não é nosso, não é? Não somos nós que produzimos o fruto é do Espírito. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 30, está escrito assim, olha o que está escrito. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou seja, se eu quero que o fruto do Espírito
ele cresça em mim, ele produza em mim aquilo que precisa ser produzido, eu preciso tomar cuidado para eu não entristecer o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, porque ele é o próprio Deus. Não é? O Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é uma pessoa, e muitas vezes com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com as nossas preferências, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos impedir que o fruto do Espírito amadureça em nós. Então, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a arrumar confusão com as pessoas, você não está entristecendo apenas as pessoas, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Estão entendendo? Lá em Efésios capítulo 4, de 30 a 32, nós vimos o 30, agora, olha, de 30 a 32, fala assim, deixa eu ver aqui. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós. Se eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu tenho que colocar longe de nós, longe de vós, toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, dessa forma, eu vou manter o fruto do Espírito de Deus em mim, e eu não vou entristecer o Espírito Santo. Eu não vou perder esse fruto, nem esse privilégio de ter essa bênção de Deus na minha vida, não é? Olha, nós precisamos cuidar do fruto do Espírito. No capítulo 5 de Efésios, versículos de 1 a 12, olha o que fala. Fala assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia, não é? Que é a falta de pudor, né? Pessoa imoral, indecente, a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, não é? Nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, não associe com essas coisas, pois outrora, antigamente, erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, só de mencionar é vergonha. Então, como que eu vou manter esse fruto? Tomando conta da minha vida, das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas reações, como está escrito aqui. Depois você releia de novo esse capítulo 5 de Efésios, versículos de 1 a 12, e o estudo todo, não é? Então, Gálatas 5, vamos ver aqui Gálatas 5, de 25 a 26, fala assim, olha aqui. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, o nosso comportamento errado, ruim, com os nossos irmãos ou com
toda e qualquer pessoa vai entristecer o Espírito Santo de Deus e vai impedir que nós tenhamos o fruto do Espírito na nossa vida, porque o fruto não é nosso, o fruto do Espírito. E para que eu tenha esse fruto, eu preciso andar no Espírito, não é? Lá em Mateus capítulo 12, olha o que Jesus fala sobre o Espírito. Mateus capítulo 12, os versículos 31 a 32, diz assim, Mateus 12, 31 a 32, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, porque Jesus veio para dar a sua vida por nós e morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então isso é muito sério, não é? Para eu ter o fruto do Espírito, eu não devo entristecer o Espírito Santo de Deus, jamais blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter um tipo de comportamento com os nossos irmãos que agrada a Deus e que edifica e abençoa a vida dos nossos irmãos, e não que traz complicações, divisões e perturbações. Vocês estão entendendo? Por isso que nós precisamos analisar a nossa vida, estudar a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que fala, mas o fruto do Espírito. O fruto está no singular. É amor, agora, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto é um fruto, não é? Que produz algumas vitaminas, não é? Você pega um fruto que tem muitas vitaminas para abençoar e fortalecer o nosso corpo, o nosso organismo. Agora, esse fruto, não é? Ele começa com amor. O fruto, amor, ele contém as vitaminas A, P, L, B1, B2, F, M e DP. Ou seja, esse fruto que é amor, nele está implícito alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vitamina A, P, L, B1, B2, fidelidade, né? F, M e D, P, que é domínio próprio, não é? Quem não tem o fruto do Espírito não tem essas características. Não é uma pessoa que transmite alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é? Pelo nosso comportamento, nós mostramos, nós revelamos e nós transmitimos para as pessoas se temos ou não o fruto do Espírito e se estamos andando no Espírito ou não. Tudo vai depender de nós. Quem não tem o fruto do Espírito não tem essas características. Milhares de crentes no mundo têm muitos dons e talentos, mas não têm esse fruto chamado amor. Vamos prestar bastante atenção nisso, irmãos, né? Porque são intolerantes, implacáveis, caluniadores, desequilibrados, cruéis, atrevidos, amargos, amargurados, cheios de inimizades, sem discernimento algum, sem amor. São mais envolvidos e entrosados com o mundo do que com o corpo de Cristo, que é a igreja. São mais sociáveis e livres no mundo do que na igreja, no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo isso?
A seriedade disso, meus irmãos. Isso é muito sério, né? Eles reúnem mais para confusão, fofoca e maledicência do que para cultuar a Deus de verdade. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele vai falar lá sobre a ceia do Senhor. Olha como que ele começa dizendo, antes de falar sobre a ceia, capítulo 11 de 1 Coríntios, versículos 17, 18 e o 20 que eu quero ler. 17 e 18 fala assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ele está falando com a igreja do Senhor em Corinto, com os coríntios, não é? Vocês não ajuntai para melhor, mas para pior. Versículo 18, porque antes de tudo estou informado, eu tenho recebido notícias de haver entre vós divisões quando você se reúne na igreja. E eu acredito nisso, eu estou acreditando nisso, infelizmente. É isso que ele está falando. E o versículo 20, ele fala assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, que é na igreja, no templo, não é a ceia do Senhor que comeis. Se vocês estão pensando que é. Seja no templo ou na casa de alguém, não é na casa de algum irmão, de alguma irmã, de alguma pessoa, em algum lugar, qualquer tipo de reunião que o amor não está presente como fundamento, não é para o bem, é para o mal, não é? Não existe esse fruto do Espírito que é amor, não é? Então nós vimos lá em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito de Deus, não é do nosso espírito, não. O fruto do Espírito é amor. Por que ele diz isso? Porque lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Estão vendo porque o fruto do Espírito é amor? Porque é o próprio Deus. Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, conhece doutrina, conhece religião, conhece sistema eclesiástico, conhece um monte de coisa. Conhece teologia, conhece estudos, um monte de coisa, mas não conhece a Deus. Porque lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, está escrito: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é? Mateus 22, 34 a 40, quando os fariseus e os religiosos chegaram para Jesus e perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Então Jesus fala com eles o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, com todo o teu coração, a tua alma, o teu espírito, com toda a tua força. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar ao próximo como você ama a você mesmo, como a si mesmo. Porque desses dois mandamentos dependem toda a lei, todo o ensino, todas as doutrinas e os profetas. Aqueles que pregam a palavra de Deus, que saem profetizando, que saem ensinando a palavra de Deus, desses dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, depende tudo. Se eu não tenho amor, eu não tenho o fruto do Espírito. Eu não tenho Deus, eu não conheço a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Meus irmãos, o fruto do Espírito é amor. Eu já falei várias vezes para vocês que no capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Perdão. Fala sobre os dons espirituais, sobre todos os dons. Ele vai falando sobre os dons, não é? Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o capítulo 14, 15, 16, ele vai falando sobre os dons espirituais. Mas no final do capítulo 12, ele fala assim, lá no versículo 31, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. E aí ele fala assim, e eu passo a mostrar-vos agora um caminho sobremodo excelente, que está acima de tudo, que é o principal, que é o que não pode faltar nunca.
Aí ele começa no capítulo 13 dizendo assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Meus irmãos, as igrejas do mundo inteiro estão cheias de sinos, cada um querendo tocar mais alto que o outro. Só isso e mais nada. Falam em línguas, falam em línguas, falam em línguas, mas não tem um pingo de amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, não é? Eu serei como um sino que fica tocando, é só fazendo barulho, não é? Versículo 2 fala assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Nós ficamos muito impressionados com sinais. E esquecemos que se não tiver amor, não é nada, não é nada, não é nada. Vocês estão entendendo? E o versículo 3 fala: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Meus irmãos, quantos serviços perdidos no meio do povo de Deus. Quantas pessoas, quantos crentes se achando que estão servindo a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus, mas sem pingo de amor. Sabe o que acontece? Nada disso aproveita. E aqui está falando que não é nada, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não é? O fruto do Espírito é amor, não é? Essas pessoas, né, milhares de crentes, eles estão cheios de conhecimento bíblico, vazando teologia, exalando teorias e doutrinas, mas totalmente vazios do fruto chamado amor, que é o fruto do Espírito. Sabem, falam, pregam, conhecem, ensinam muito, mas não praticam, porque não têm no Espírito e na alma o amor. Só tem conhecimento na mente, né? O que o fruto do Espírito chama amor produz em nós coisas boas, não é? Agora, o que de verdade esse fruto produz em nós? 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, do versículo que fala sobre o amor, do versículo 4 ao 7, fala assim: olha, esse amor de Deus, esse fruto chamado amor, ele produz o seguinte, versículos 4 a 7, fala assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. Esse é o verdadeiro amor, não é? Lá no versículo de número 8, a primeira parte fala assim, capítulo 13, versículo 8, fala assim: o amor jamais acaba. O amor de Deus, porque Deus é eterno e Deus é amor. Então, se eu tenho Deus, eu tenho amor. E se eu tenho Deus e tenho amor, esse amor jamais acaba. Você já viu como que os crentes estão perdendo amor uns pelos outros? E até por Deus? É porque não tem ainda o fruto do Espírito, que é o verdadeiro amor. O amor jamais acaba. Sabe quando é que o amor acaba? Jesus falou lá em Mateus 24:12. Quando se multiplica a iniquidade. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Porque se eu tenho Deus, Deus é o eterno. E ele é amor. Então o amor é eterno, o amor jamais acaba.
Mas quando eu troco Deus pela iniquidade, pelo meu eu, pelo meu pecado, pela minha vontade, então eu tiro a eternidade de dentro de mim e coloco a iniquidade. Aí então o amor acaba, o amor esfria. Só assim que ele sai de nós. Porque quando nós entramos, colocamos pecado em nós, Deus sai. Ou Deus ou pecado em nós. Ou Deus ou iniquidade em nós. Um dos dois. Os dois não são jamais roommate. Jamais eles moram juntos. Quando Deus entra, nós ficamos limpos. Mas quando nós começamos a nos sujar, então Deus sai. Deus sai e fica fora. Capítulo 13 de 1 Coríntios, não é? 1 Coríntios 13, versículo 13, fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Maior do que a fé e do que a esperança é o amor. Não adianta você ter fé se você não tem amor. Não adianta você ter esperança e confiança se você não tem amor. Porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Não é? Gálatas 5:22, nós vimos lá, quando fala sobre o fruto do Espírito, fala, mas no singular, o fruto do Espírito é amor. Como podemos ter esse fruto do Espírito chamado amor? Não é? E o que é que nós precisamos fazer para mantê-lo, cultivá-lo e nunca perdê-lo, não é? Toda pessoa que vive alimentando a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito de amargura, murmuração, fofocas, contendas, difamação, coisas carnais e mundanas, não conseguem receber o fruto do Espírito. Consequentemente, nunca será cheio do Espírito Santo de Deus. Será cheio de tudo, menos do Espírito Santo de Deus, menos do amor, menos do fruto do Espírito, que é amor. Tem um pensamento que fala assim: quem adora não murmura, e quem murmura não adora. Ou uma coisa ou outra. Precisamos mudar a nossa forma de pensar. Não é? Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. O nosso entendimento, a nossa analogia. Precisamos mudar a nossa interpretação, o nosso entendimento. Precisamos ter discernimento, não é? Lá em Efésios capítulo 4, 22 a 24, fala que nós precisamos nos despir do velho homem. Eu preciso tirar a roupagem do velho homem. Mas sou eu que preciso tirar. É você, somos nós. Não é Deus, não. Senhor, tira isso de mim, não. Eu tenho que tirar. Eu tenho que tirar. Se eu quero andar no Espírito e se eu quero o fruto do Espírito, não é? Lá em Lucas 9:23 Jesus fala assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e segue-me. Então, se eu não negar a mim mesmo, não tem como eu receber o fruto do Espírito. Não tem como eu ter Deus na minha vida, se eu não nego a mim mesmo. Porque Deus é amor e o fruto do Espírito é amor. E somente assim, me despindo do velho homem e negando a mim mesmo, que esse fruto do Espírito vai ser plantado realmente em mim e vai produzir muitos frutos, vai crescer, vai germinar e vai exalar amor da minha vida. Não é? Então eu tenho que mudar a minha forma de pensar. Romanos capítulo 12, de 1 a 2 fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu somente vou conhecer e compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu renovar a minha mente, mudar a minha forma de pensar.
tirar aquelas coisas velhas do mundo e colocar os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus contém princípios para quem quer ter uma vida vitoriosa. Não é mesmo? Então, se eu quero ter uma vida vitoriosa, eu preciso conhecer e aplicar os princípios da palavra de Deus. Como posso fazer isso? Vamos ver aqui um exemplo em Efésios, na carta aos Efésios, do apóstolo Paulo, no capítulo 5, Efésios capítulo 5, os versículos 5 a 20, capítulo 5, do versículo 15 a 21, está escrito assim, olha, né, o que eu preciso fazer? O que é que nós precisamos fazer? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como pessoas inconvenientes, irreverentes, e sim como sábios, que são aqueles que temem ao Senhor, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não é? Vamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Agora, preste atenção, falando entre vós com salmos, entoando, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é só lendo salmos, falando entre vós com salmos, com palavras boas, com mensagens edificantes, com uma conversa edificante, com uma conversa que é agradável, que vai abençoar, que vai acrescentar, que vai te fazer crescer, que não vai te diminuir, que não vai criar confusão, nem contenda, nem divisão. É com cânticos e hinos espirituais, com coisas que vão abençoar a nossa vida, com aquilo que vem de Deus, não com aquilo que vem do mundo, não. Isso que nós precisamos fazer, exercitar e praticar na nossa vida. Isso é um exercício nosso. E dessa forma nós vamos cultivar esse fruto do Espírito, que é o amor, não é? Existem milhares de crentes que oram, jejuam, fazem campanhas, sacrifícios, votos, mas não conseguem exercitar a bondade, o amor, a paciência, o perdão, a unidade, a reconciliação. São grossos, brutos, estúpidos, sem paciência, são implacáveis, você não consegue resolver nada com eles porque eles não são negociáveis. Eles não sabem conversar, negociar e resolver com paz. Não é? Oração e jejum são para edificação nossa, própria, da nossa vida. Não é para trazer dom, não é para dar talento, não. É para edificação nossa, espiritual. Agora, amor, o fruto do Espírito, é um exercício para a comunhão, para a unidade, para a comunidade, para a confraternização, para socializarmos, para convivermos e não para isolarmos. Tem um bando de crente ridículo, meus irmãos. Eles acham que eles são espirituais. Eles são ridículos, chatos e ridículos, bobos demais, achando que são bênçãos, são nada, eles são bobos demais, sabe? Porque eles se isolam. Não, eu não vou porque eu não me misturo ali. Que é isso, meus irmãos? Que coisa ridícula. Nós somos luz, nós somos sal da terra. Então, nenhuma luz escondida vai iluminar, não. E o sal lá fora, ele fica insípido, quando ele está escondido, guardado só, ele fica sem sabor. E está cheio de crente sem sabor, achando que é espiritual. Que feiura, sabe, meus irmãos? É uma feiura mesmo, sabe? Deixa de ser bobo, sabe? Deixa de ser ridículo. Não, porque eu me preservo. Preserva coisa nenhuma. Você preserva a sua vontade, o seu eu, não é? Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, fala assim, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
Não fica lá, igual o povo que vai para os mosteiros, para os conventos, mas cheio de tentação na cabeça. Tem que ficar com alto flagelo e se mutilando, porque o mal está aqui, ó, está aqui dentro, está no coração. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Adianta você ficar isolado se você está lá condenando e julgando todo mundo? Que vergonha! Que vergonha! Muda sua mente, muda sua forma de pensar. Seja crente de verdade. Aquele que se isola insurge-se contra a sabedoria, a verdadeira sabedoria. Somente os rebeldes habitam em terra estéril. Estão entendendo, meus amados? Não é? Jesus, na oração sacerdotal, lá no capítulo 17, versículo 15, ele fala com o Pai assim: eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, não, eu quero ir ficar no mosteiro, eu quero ficar num lugar reservado, eu quero ir para um retiro. Não, Deus quer você no meio de todo mundo, sendo luz, sendo bênção, transmitindo amor. Mas como isso não é fácil, não é? Tem que negar a nós mesmos, tem que desvestir do velho homem, então você dá uma de espiritual e fica sempre separado, sempre separado. Deixa de ser bobo, deixa de ser ridículo. O que é isso, meus irmãos? E não fica com raiva do que eu estou falando, não, e nem desliga o celular, não. Não desliga o estudo, não. Vai até o final, porque é isso que nós estamos precisando. Que vergonha, misericórdia, não é? Se temos Deus, nós precisamos ter amor. Porque se não temos amor, é porque ainda não temos Deus. Só cremos nele, mas não o temos de verdade, porque Deus é amor, não é? Muitos pedem: Senhor, dá-me o fruto do amor. O fruto do amor é o próprio Deus. O fruto do amor é o próprio Deus, porque Deus é amor. Então, se eu tenho Deus, eu já tenho amor dentro de mim. Porque aquele que não ama, não conhece a Deus. Meus irmãos, as igrejas do mundo inteiro estão entupidas de crentes ridículos, religiosos apenas, cheios de conhecimento, de entendimento, mas vazios do fruto do Espírito, que é amor. Ou seja, vazios de Deus, estão entupidos de teologia, de eclesiologia, de conhecimento disso, daquilo, mas não tem amor, que é o principal. Porque o maior de tudo é o amor. É o amor. Vocês estão entendendo? O fruto do Espírito é amor. Não é? Efésios 5,19 fala assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Isso aqui é o resultado de quem tem um espírito abençoado, em comunhão com Deus, contactado com o Espírito Santo, né? Não é nunca de quem tem um espírito amargurado, atribulado, perturbado, angustiado, estressado, cheio de julgamento, que fica medindo todo mundo, medindo a vida de todo mundo, quando a dele mesmo não é medida. A medida com que medirdes, vos medirão também. Não é? O juízo sem misericórdia o juízo será sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, e a misericórdia é fruto do amor, que é o fruto do Espírito. Gálatas 5, de 16 a 26, fala assim. Gálatas 5, de 16 a 26, fala assim. Vamos ver esse texto todo. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não sois guiados sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porque a gente só olha para feitiçaria, para as coisas ruins, inimizades, porfias, ciúmes, iras,
discórdias, dissensões, facções, está tudo no meio das coisas péssimas. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tem muita coisa que não está aqui, mas coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, antigamente, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Muitos comportamentos, meus irmãos, lá no fundo é inveja, é despeito, é ausência de Deus, ausência de amor. Você pode berrar e gritar e falar o tanto, bater o pé falando que você tem, mas não tem. Se o seu comportamento é errado. Lá em Gálatas 5:22a fala, mas o fruto do Espírito é amor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite para que possamos ter verdadeiramente o fruto do Espírito, amor. Deus abençoe a todos nós.